Qual que é o tema da nossa live de hoje? É comportamento humano na matriz de controle, resistência e ou conformismo. Olha a importância desse tema de hoje, de uma relevância, assim, extraordinária. E quem é que vai estar conosco hoje aqui? É o André Costa. Ele é engenheiro eletrônico, ele foi empresário industrial por 30 anos, é consultor empresarial e ele é consultor de desenvolvimento de software também. E foi ou é também terapeuta, depois ele vai confirmar, e é produtor de conteúdo e responsável pelo canal no YouTube, Programa Aliança Galáctica. Então, fique de ouvidos bem abertos para as informações, atualizações de hoje, que serão maravilhosas. E vamos chamar, então, o nosso querido André. Venha para o palco, André. Uma boa noite. Boa noite, Alcione. Boa noite, Bruninha. Eu aqui me sinto honrado, tá, de estar sempre sendo convidado, né, aí por vocês para fazer parte aí do grupo, né? Do grupo, inclusive vocês produzem, né, ótimas lives, ótimos vídeos, tá? Então, se alguém tem que se sentir aí prestigiado, sou eu, né, de estar participando aqui com vocês. O Alcione pediu até para que eu confirmasse, né, com relação a se eu sou terapeuta ainda, né? Não, eu praticamente foi durante a pandemia, né, quando teve que se fechar tudo, ficou tudo fechado. Aí de lá para cá eu não retornei mais a esse segmento não holístico, tá? Hoje basicamente eu me dedico, né, assim, né, nesse segmento, né, de passar informações para as pessoas, passar informações para mim mesmo, né, que também é importante, né, porque eu estou aqui no mesmo barco que todos vocês e não posso dar bobeira, né, senão acaba tudo isso não valendo de nada no final, né. Mas é isso. Vocês têm mais alguma pergunta que eu possa responder, assim, com relação à apresentação? Está de bom tamanho? Está de bom tamanho. Se você quiser complementar algo, fica a teu critério, fica à vontade. A gente vai dar ênfase, de fato mesmo, para esse título, né? Ele não se encerra em si mesmo, ele é muito amplo. Acho que daria para fazer várias lives, né? Com esse comportamento humano. Só de falar de comportamento humano na atualidade daria assim pano para manga, né? Mas, Alcimane, Oi. Só complementando esse teu finalzinho aí, cara, tudo isso, tá, que a gente tem ouvido e visto com relação aos acontecimentos atuais aqui no planeta, a nível de comportamento humano, cara, se eu te disser que isso é a ponta da molécula do iceberg, entendeu? É muito rasteiro. Isso é totalmente matriz de controle mesmo, entendeu? As pessoas elas ainda estão prisioneiras desses contextos, tanto que elas ainda defendem lados, né? É verdade. Então, a gente tem que, na medida do possível, né, já que nós temos um tempo limitado, de tentar resumir, mas eu já vou deixando claro, tá, que a matriz de controle ela sai até do nosso âmbito de matéria, tá, como a gente entende. Matéria física, né? Melhor dizendo. E isso precisaria, logicamente, desenvolver, né, várias lives para se chegar na nossa matriz terrena. Mas a gente vai fazer aqui uma tabelinha aqui entre nós três e tentar criar um resumo para que as pessoas, pelo menos, se interessem, né, porque aí parte de cada uma, né, buscar mais informações sobre isso, né? Com certeza. E para começar a nossa prosa, André, então, de acordo com os teus estudos e todo esse conhecimento que você oferta, qual é a definição de matriz de controle? Vamos começar por aí, e aí a gente vai dando sequência. Destrinchando, né? Vai abrindo. Essa definição ela é importante, apesar de muita gente achar que sabe, né?
a definição completa, mas às vezes até sabe, mas não imagina o quão amplo isso vai, né? Mas a matriz de controle, a gente pode considerar como um conjunto de regras, de normas, de diretrizes, né? Todas essas nomenclaturas que a gente pode utilizar para definir algo que precisa ser controlado, tá? E o precisar ser controlado não tem ou não deveria ter somente um significado negativo, porque até as nossas vidas cotidianas, as nossas rotinas, se nós não colocarmos determinadas regras, determinadas diretrizes, vira uma bagunça, tá? E isso se aplica também para a própria criação, por incrível que pareça, né? As pessoas muito religiosas, elas tendem a achar equivocadamente que tudo que existe surgiu do nada, né? Sem ordem nenhuma, né? Tudo na base do aleatório e deu no que deu aqui, né? Então, isso é o mais puro engano, assim como também achar que nós simplesmente chegamos nesse ponto de estrutura biológica por conta de uma ameba que sofreu uma transformação aleatória, né? Que nada foi induzido por fora para que as coisas chegassem aonde chegou, né? Então, a matriz de controle basicamente é isso, tá? Ela é um conjunto de regras, de normas, de configurações, tá? Que geralmente você coloca quando você vai executar algo, seja de que sentido for, tá? Eu acho que, no nosso caso, aqui da Terra, né, a gente vai fazer essa tabelinha, generaliza, depois vem para a Terra, que é o que importa para a gente aqui, né? Ela tem algumas peculiaridades que a gente tem que ressaltar, tá? Não só a Terra aqui no nosso contexto de Órion, mas existem aí mais uns 633 planetas, tá? Sem contar com o nosso, que realmente fazem parte de um projeto em que a gente pode dar o nome aqui como um planeta laboratório, tá? No início, o planeta aqui ele era só isso, tá? Era um laboratório. Depois é que veio algumas confusões e nós acabamos aqui nos transformando num planeta prisional e ainda por cima com um comportamento de gado, por isso que também dão seu nome de fazenda, né? Então nós somos uma fazenda, um laboratório e uma prisão, né? Por conta da roda de Sansara indefinida, né? Até o momento. Então a gente tem que compreender, quando a gente fala isso, que até a própria criação em si, ela precisou e precisa de determinadas regras, determinadas diretrizes, para que esse jogo, né, que o livro de Urântia dá até o nome de Avona, ele possa prosseguir. Então, essa matriz de controle, naquelas paragens, né, vamos chamar assim, foi o que deu origem a determinadas estruturas, né, que foram criadas, que foram aquilo que a gente entende sobre, ou que já leu, né, sobre ordens Voronandek, Goronandek, estruturas da supraconfederação, confederação intergaláctica, confederação multidimensional, e assim as coisas vão sendo desenvolvidas, vão se criando estruturas de controle, tá? Paralelamente, tá, ao desenvolvimento do jogo. O que a gente chama de jogo é a própria criação em si, né? Conforme esse jogo vai se expandindo, porque ele não nasceu pronto, tá? Nós é que alimentamos esse próprio jogo com as nossas experiências, em determinados momentos, quando se atinge um determinado patamar, vamos chamar de, entre aspas, desconhecido, há necessidade de se criar uma outra estrutura que monitore, gerencie, emita relatórios, digamos assim, de cada fase dessa, né?
Cara, assim, é muito semelhante ao que acontece no laboratório aqui da Terra, né? Quando você reúne pesquisadores e cientistas, né, em prol de desenvolver alguma coisa específica, aquele laboratório ele possui um nível de segurança, né, relativo ao tipo de experimento que ali está sendo desenvolvido. O nível de segurança nosso aqui é a barreira de frequência, que vocês já devem ter ouvido falar também, tá? O laboratório é o próprio planeta, né? E os micro-organismos, bactérias, amebas, seja lá o que for, somos nós aqui participando, né, desse experimento. E aquilo que nós acabamos classificando como mestres, como guias, como mentores, muitos deles são aqueles cientistas que ficam lá do outro lado fazendo as anotações do que acontece, né, com o experimento, tá? Com aqueles seres vivos, né, dentro do laboratório, porque aquilo interessa por algum motivo. Tá? E isso aí seria talvez a segunda pergunta aí de vocês. Sim, pelo que você está trazendo, olhando até para a própria experiência, a própria vivência, o dia a dia, nós vivemos em um mundo de dualidade. Existem aspectos positivos, existem aspectos negativos, e o conceito de matriz de controle tem essa relação com um conjunto de regras, porque senão vira uma bagunça, e mesmo assim é bem complicado de a gente perceber coisas concatenadas e ordenadas, mas prestando atenção até é possível perceber. Mas como é que se forma uma matriz de controle, André, no caso específico aqui, que você já trouxe a referência de barreira de frequência, e se é que há uma visão, uma perspectiva de que ela tem aspectos positivos, ou não? Como nós temos uma percepção, né, cognitiva muito, digamos assim, controlada, né, porque até tudo que nós achamos, né, que é real, na verdade, foram espécies de programas implantados, né, na mente da gente, e nós vamos chegar nisso um pouco mais à frente, tá? Mas o que importa saber também é a causa, tá, disso ter virado um laboratório, né? O porquê que se chegou a esse ponto, porque isso também é importante saber, Luciane, porque senão a gente fica sempre assim, mas por quê? Então as pessoas religiosas vão ficar perguntando, mas por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu aquilo? Então a questão da Terra, ela, como eu mencionei, ela faz parte de um gigantesco experimento de recuperação, tá? De recuperação. E quando você começa esse experimento num planeta, digamos que essa matriz de controle não seja importada, tá? Digamos que ela surja virgem dentro de um planeta, geralmente começa com uma civilização primitiva. É uma civilização primitiva em que você começa a testar as unidades biológicas, tá, com consciências embutidas nessas unidades biológicas. E essas consciências, Alcione, nem sempre precisam ser de almas, tá? Elas podem ser também artificiais, que também é um outro assunto que a gente vai chegar mais à frente, tá? Porque as pessoas também, elas têm o equívoco de achar que quando você olha uma outra pessoa na sua frente, você só olha a unidade biológica. Nós fomos ensinados a perceber dessa maneira. Tá? E muitas das vezes o que está por trás ou que está inserido naquela unidade biológica não é bem aquilo que a gente acha que é, né? O que nós, assim, com os parcos ensinamentos, achamos que é. Então, no início, né, muitas das consciências que são inseridas em unidades primitivas, para você testar se aquela unidade consegue
se desenvolver dentro das condições climáticas, geológicas, gravitacionais, né, de um planeta que está sendo formado, formatado. É como se você estivesse construindo um laboratório do zero. E você precisa testar os equipamentos, todos os aparelhos, os testes, para que depois você simplesmente possa dar start à experiência que ali vai ser desenvolvida. Tá? Então, conforme essa experiência vai avançando, e essa civilização, né, ela começa a paulatinamente ir recebendo certos estímulos, você vai introduzindo outros. Tá? Isso é o início de uma matriz de controle. Tá? O que nós temos aqui de registro, uma das primeiras configurações de matriz de controle, foi justamente o caráter religioso que foi colocado aqui, tá? Para que você começasse a criar um dispositivo de obediência naquelas raças primitivas que estavam começando a se desenvolver de forma cognitiva. Por isso que, passado milênios, é tão fácil você ainda manter as pessoas nisso, né? Porque você imagina isso há 50, 60, 80 mil anos atrás, né? Ou mais do que isso, né? Sendo incutidos já digamos assim, no aspecto cognitivo de uma civilização. Isso se replica por si só e vai ganhando força de acordo com a necessidade e o desejo de quem está no laboratório. Tá? Geralmente, os organizadores ou responsável pela experiência, ele acaba se colocando como um deus, né, no início dessas civilizações, justamente para que todas as determinações que ele quiser colocar a título de experiência, e que só quem sabe que a experiência é ele, tá? As cobaias não têm a mínima noção, elas levam a vida normal e é assim que tem que ser para a experiência dar certo, né? Então, sim, ele começa a desenvolver e ele se coloca como um Deus. Isso, no decorrer do tempo, como houve muitas fases, muitos resets também das experiências, outros seres acabaram se incumbindo, né, de também se apresentarem mais tarde como deuses, como foi o caso dos Anunnakis, né? E assim a coisa vai se desenvolvendo. Então, aquele conceito, né, de na parte mais primitiva do Deus da chuva, o Deus da agricultura, o Deus da criação, o Deus disso, o Deus daquilo, foram todos isso artifícios criados porque havia necessidade de controlar determinados aspectos.